Olá, que bom ter você aqui na terceira aula do nosso seminário de pregação bíblica. Hoje eu vou falar sobre a importância de o pregador ter um plano de leitura para ele se aprofundar na arte de preparar e apresentar sermões, mas antes eu quero falar para você da minha satisfação, da minha alegria de ver os comentários de vocês aqui. Graças a Deus, o seminário tem alcançado algumas milhares de pessoas e as pessoas têm se manifestado na página do seminário e deixado seus comentários de uma forma assim muito agradável. Para você ter uma ideia, olha o que disse aqui, por exemplo, a Léa Costa. Ó. Que enorme privilégio estar participando do seminário. Sem dúvida, está sendo uma ocasião oportuna para o aprimoramento da pregação bíblica. A Raquel Fernandes ó, acompanha da Argentina. Ela disse o seguinte, que está assistindo às aulas, está muito contente com o conteúdo e disse que vai aplicar todas essas dicas na igreja dela. Olha que coisa boa. A Marisa Ferreira disse muito esclarecedora essa primeira aula. Com certeza será uma grande contribuição para a pregação do Evangelho. E tem pessoas aqui dizendo que estão ansiosas pelas próximas aulas. O Elion Cruz disse que não vai perder nenhuma aula porque quer aperfeiçoar o talento dado por Deus. O Wellington Souza disse o seguinte, ótima aula, breve, objetiva e esclarecedora. Já o Marcelo Luiz dos Santos disse que está reunindo toda a família na casa dele para ele pregar e ele disse que já está sendo abençoado, impactado, não é, com o seminário, não é, para poder passar para as pessoas. Esse irmão fala aqui que é da Igreja Internacional da Graça de Deus. Veja, muitas pessoas de várias religiões acompanhando, participando, compreendendo e percebendo uma coisa. Qualquer pessoa pode pregar se ela sente o chamado de Deus para isso. Não importa se você tem eloquência ou não. Não importa o grau universitário que você tenha. Se você é chamado pelo Espírito Santo, ele vai capacitar você. É óbvio que um preparo é importante. E na próxima aula, que será a última, além de apresentar um conteúdo extraordinariamente importante para você, eu vou responder a outras perguntas fundamentais que muitos de vocês me enviaram. Eu vou mostrar para vocês algo de muito especial e também vou demonstrar que qualquer pessoa que se dedica, que se prepara, ela será cada vez melhor usada pelo Espírito Santo. Eu estou muito contente com o apoio recebido de vocês, com os comentários, com o envolvimento de vocês nas aulas. E por isso eu decidi que além deste seminário, com 4 aulas, eu darei um conteúdo muito profundo ainda para vocês. Mas eu vou revelar sobre isso na 4ª aula, onde eu também vou ensinar você os 14 passos vitais necessários para você montar o seu sermão e poder apresentá-lo com eficácia, tá bom? Algumas pessoas me perguntaram, entre outras coisas, se mesmo elas não tendo grande retórica, elas poderiam pregar. Eu quero provar para você que sim. Se você perceber nos evangelhos, os grandes evangelistas da Bíblia, eles não eram pessoas versadas como os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus tinham muito mais estudo do que eles, passavam muito mais tempo com o texto bíblico. Porém, os fariseus necessitavam de uma coisa, do Espírito Santo. E eles não abriam, pelo menos boa parte deles não abria o coração à influência do Espírito Santo. Quando nós abrimos o coração à influência do Espírito Santo, pregar se torna muito mais fácil. E se você sente no coração o desejo de apresentar a alguém aquilo que Deus lhe ensinou na Bíblia, com certeza você é chamado por Deus para testemunhar. Seja por meio de uma pregação, seja por meio de uma palestra, seja por meio de um estudo bíblico, Deus está chamando você. E você acha que aquele Deus que chama, ele não lhe capacita? Lembre-se de João 16:13. Ali é dito, né, que o Espírito Santo nos ensinaria toda a verdade. E há um texto também muito interessante.
Porque você pode até estar se perguntando, mas e se eu preparar o meu sermão e eu me esquecer de tudo aquilo que eu estudei? Você tem que crer no que está aqui revelado em Lucas, capítulo 12, versos 11 e 12, e descansar nessa promessa. Porque quem está guiando o seu sermão é Deus. Se você se colocou nas mãos de Deus, quem está guiando é Ele. Então você tem que descansar nele. O que diz Jesus em Lucas 12, 11 e 12? Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governadores e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Se você se preparar, conhecer as Escrituras, porque Cristo estava falando para pessoas que estudavam a Bíblia. O Espírito Santo não vai colocar nada na mente da pessoa do nada. A pessoa tem que se preparar, tem que buscar. Se você fizer a sua parte em se preparar para pregar, o texto bíblico diz que mesmo que você esteja diante de governantes e de autoridades, o Espírito Santo vai dizer para você na sua mente o que você deve dizer. Ele vai lembrar a você daquilo que você estudou. Então descanse. Tenha certeza de que você não precisa alimentar esta preocupação desnecessária. Mas, Leandro, e se eu ficar nervosa, se eu ficar nervoso? Não tem problema. Na primeira vez que eu preguei, a minha camisa ensopou de suor, de tão nervoso que eu estava. E eu lhe digo, não estou exagerando, a minha camisa dava para torcer. As pessoas tinham até dificuldade de me cumprimentar na saída, porque quem queria me dar um tapinha nas costas não podia, eu estava com a camisa ensopada. Só que, na medida do tempo em que eu fui me preparando melhor, permitindo que o Espírito Santo me ensinasse, e com o tempo de prática, o nervosismo foi indo embora. Então tenha certeza, se você foi chamado por Deus, chamada por Deus, descansa na promessa de Lucas 12, 11 e 12, e se prepara, investe em fazer um seminário desse, investe em se preparar cada vez mais para apresentar sermões de qualidade. Eu garanto, com base na minha história de vida, o Espírito Santo irá lhe ajudar. Você não precisa ter medo. E eu vou lhe ensinar, inclusive na próxima aula, os passos para você preparar e apresentar o seu sermão. E eu tenho uma enorme surpresa para você. Algo que vai deixar você extremamente empolgado e empolgada. E por falar em empolgada, Deus chama você também que é mulher. A Bíblia não ensina que a mulher não pode pregar. Algumas pessoas, algumas denominações religiosas pensam que sim. Que Paulo em 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2, 10 e 11, está dizendo para a mulher ficar calada na igreja e não pregar. Não é isso que o contexto fala. Quando estudamos o que o autor original tinha em mente quando escreveu o apóstolo Paulo, percebemos que Paulo estava lidando com uma falta de reverência na igreja numa cultura grega. Na cultura grega, uma mulher que falasse em público, ela era vista como uma prostituta cultual e como alguém que desrespeitava o marido. Então Paulo, para não entrar em conflito com a cultura local, deu aquela orientação. E além disso, na carta a Timóteo, as mulheres estavam sendo usadas naquela igreja para propagar os ensinamentos de falsos profetas ali dentro. Então Paulo pediu que elas não participassem daquilo, que ficassem caladas naquele contexto, para que os falsos profetas que estavam, na verdade, atuando na vida de mulheres muito influentes, importantes para a obra de Deus, para que eles não tivessem mais força, utilizando pessoas influentes naquela referida igreja. Deus conta com você, mulher cristã, para ser uma grande pregadora. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso também na próxima aula, quando eu vou responder ainda outras perguntas que eu fiquei de responder. Muitas perguntas eu recebi, né, nas duas primeiras aulas, e eu vou responder algumas dessas principais perguntas também, não é? No próximo vídeo, quando eu vou apresentar uma surpresa para você, que você vai ficar impressionado, impressionada. Você vai perceber o quanto Deus tem colocado à sua disposição ferramentas para você contribuir para a pregação do Evangelho.
Deus conta com você para Ele apressar a volta de Jesus. E por isso não perca a próxima aula do seminário, não perca essas ferramentas que eu estou lhe apresentando, porque Deus tem grandes coisas para fazer por meio de você, por meio do seu dom espiritual. Vamos então finalizando não, indo mais para a metade, quero dar umas dicas para você, falar um pouquinho sobre a importância de um plano de leitura. Algumas pessoas já me abordaram dizendo o seguinte, mas por que eu preciso estudar para pregar se eu posso ter a inspiração do Espírito Santo? Eu quero lhe mostrar que, biblicamente, isso não é verdade. A inspiração por parte do Espírito Santo não existe para estimular a nossa preguiça mental. Além do mais, o Espírito Santo só inspira profetas. Você e eu não somos profetas, então o Espírito Santo não inspira o pregador, ele ilumina o pregador. Ele motiva sim o pregador a estudar, a ter as ideias, a apresentar, mas ele não inspira no sentido de dar algo sobrenatural por meio de sonhos ou visões como faz com o profeta. Então ele ilumina o pregador. Agora, você quer ver uma coisa? Como é importantíssimo que o pregador, mesmo tendo a iluminação do Espírito Santo, é importantíssimo que ele estude? Vou ler para você 2 Timóteo capítulo 4, verso 13. E aí você vai entender a importância de ter um plano de leitura. Quando você vier, Paulo aqui falando para Timóteo, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo pediu que Timóteo levasse para ele a capa, para ele manter o frio longe dos seus ossos. E pediu que Timóteo levasse os livros, para que ele mantivesse a ferrugem longe da mente dele. Se Paulo, sendo o erudito que era, e sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele necessitava de ler, imagine você e eu. Quando um cristão diz que ele não precisa estudar a Bíblia porque ele pode contar com a inspiração do Espírito Santo, ele está se colocando num nível acima do próprio Paulo que é inspirado. Como muito bem destacou Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores batistas, ele disse o seguinte, até mesmo um apóstolo precisa ler. Ele é inspirado e ainda assim quer livros. Ele viu o Senhor e ainda assim quer livros. Ele, Paulo, foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu das principais partes do Novo Testamento e ainda assim quer livros. Se Paulo, sendo inspirado, autor bíblico, apóstolo, precisava ler, imagine você e eu. Nós, pregadores, não podemos ficar sozinhos na nossa caminhada de pregação. Nós precisamos estar familiarizados com as compreensões, com as percepções, insights de outros estudiosos que mantiveram comunhão com Deus e se aprofundaram no texto bíblico. Por isso é fundamental que, além de estudar a Bíblia, você leia outras obras sobre os temas, obviamente, que você quer pregar. E é importante que o pregador, a pregadora cristã, estabeleça uma rotina de leitura, até mesmo para criar o hábito. Depois que você criar o hábito, estudos dizem que se você investir num hábito por 14 dias, numa prática por 14 dias, ela vai se tornar um hábito. Se você tiver um plano de ação para adotar este hábito ou para aperfeiçoar o hábito que você já tem, você vai se tornar um especialista no assunto para o qual você mais vai se dedicar. Eu tenho aqui algumas informações do Dr. Edon Robinson, né? Ele deu aqui umas orientações muito importantes sobre o estabelecimento de um plano de leitura. Ele deu essas orientações no livro A Arte e Ofício da Pregação Bíblica, um manual abrangente para os comunicadores da atualidade. Este livro é da Shed Publicações. E ele aqui deu uma informação muito importante.
Decida ler 30 minutos por dia, 5 dias por semana. Faça isso por 50 semanas e terá lido 125 horas em um ano. Se você ler 30 páginas por hora, terá lido mais de 3.750 páginas por ano. Se você mantiver esse ritmo por 10 anos, terá lido mais de 150 livros de 250 páginas. Se esses livros são bem escolhidos, você pode se tornar uma autoridade em qualquer área. Você percebeu? Se você estabelecer esse plano de leitura e você chegar à leitura de 150 livros, de 250 páginas, você vai se tornar especialista, autoridade naquela área que você leu. Percebeu a importância da leitura? A leitura é vital, porque ela permite que você tenha uma educação continuada sem pagar por isso. Então separe tempo para a leitura, dedique-se, faça a sua parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Eu quero agradecer a você por ter me acompanhado nesta aula e quero lhe dizer uma coisa. No próximo vídeo eu vou repartir com você algo mais da minha experiência, da minha metodologia para pregar. Como que eu preparo e apresento os meus sermões. Eu vou dar a você essa metodologia. Vou dar para você esses 14 passos. E eu tenho uma surpresa para você que você não vai nem acreditar. Mas eu preciso que você assista a próxima aula, porque temos muitas coisas boas para vermos. Eu aguardarei você então. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.